amigos de infância aqui do debate. Muito obrigado aí pela presença, né, em primeiro lugar. Agradecer aí também ao Valmão, irmão aqui, incentivou e facilitou esse ponto, né? Estou falando aqui no microfone, então estou meio rouco. Mas não mais, amigos. Vamos pedir para eu trazer aqui também uma palavra, né? E falar um pouco para vocês que muitas vezes a gente tem uma visão, né? Como eu tinha, antes de eu me converter, conhecer Cristo. E o crente é um alienígena, chega no planeta, né? Que nós somos diferentes, isolados na sociedade, não é assim, né? A gente pode brincar, a gente pode se divertir de uma maneira naturalmente saudável, que eu não estou citando questão de álcool ou de outras, né, outras substâncias, mas eu vou falar um pouco da minha história, né? Mediante o que o Valmir pediu, para também, eu sei que vocês conhecem, né? Alguns acompanharam de perto aí como é que era minha vida no passado, mas eu vou também compartilhar esse momento aqui com vocês, para que nesse momento não seja só de entretenimento, né? Deixar também uma mensagem aqui que seja proveitosa para agradecer aqui nosso dia, né? Nosso trabalho. Vocês sabem que eu era um cara com um problema muito sério com alcoolismo, né, e drogadição. Passei aí 19 anos da minha vida usando diariamente droga e álcool. Basicamente dos meus 12 anos até meus 29 anos, que foi quando eu me converti, todo dia eu usava droga e vivi essa sistemática aí de uma vida muito perdida, né? E realmente sem perspectiva de nada. Apesar dos meus amigos aqui verem eu como uma pessoa, entre aspas, inteligente, mas eu joguei essa minha suposta inteligência aí no lixo, né? Durante muitos anos. Cheguei a começar o ensino médio 3 vezes, fui reprovado em 3 colégios diferentes no primeiro ano. E quando eu entrei na faculdade, eu comecei também 4 faculdades, curso superior, não consegui terminar nenhuma. E muito disso aí dado pelo meu problema com o abuso de drogas, né? Bom, aí acompanhou minha trajetória. Ele frequentava a minha casa lá com o Índio, que vocês também conhecem, né? Então, da galera aí, nós foram os primeiros aí, depois do Genilson, né? A gente chama ele de vô, disse que é o cliente mais velho da nossa serrinha, foram os que se converteram. E eles iam lá na minha casa, quando eu morava ali na Guerra de Junqueira, perto ali do carro, falar de Jesus, né, pregar para mim. E eu lembro que eu chocava ele, dizia que ele queria saber disso, não queria saber de frente. E eu tinha uma raiva assim, né, muito grande. Foi aqui, né? Tu tá na produção. Voltou, Davi, voltou, vai. Tá na produção, tá batalhando aqui. Produção, pra esse técnico de som. Então eu passei, né, queridos, assim, por muita luta, muitos problemas. E eu não queria ouvir, né? Mas cristianismo não é sobre você frequentar uma igreja ou você seguir uma série de rituais e seguir algo repetitivo, é sobre você mudar de vida, né? Se arrepender, não é sobre o que um pastor A ou B ou que uma igreja diz, né, como instituição, mas o que Jesus é, né, o que ele oferece é o que ele é, que é o que nós aprendemos lá na nossa igreja. E se nós olharmos para a vida de Jesus, para o Evangelho, ele vai ver que em muitos momentos havia pessoas que estavam ali perdidas na lama, sem nenhuma perspectiva e sem
motivo aí para ter uma amanhã, vontade de viver. E Jesus mostrava a essas pessoas um caminho, né? O cristianismo, no começo do primeiro século, ele era chamado o caminho, a religião do caminho. Não existia esse nome cristianismo. Esse nome foi adotado depois do Império Romano. Mas a religião do caminho, ela falava exatamente sobre o caminho que nós podemos seguir, né, para ter a salvação e para ter realmente uma razão de viver. Eu tive nessa época realmente uma depressão grave, no fundo do poço, sem uma perspectiva mais de vida, né? Pensava constantemente em tirar a minha vida. Quando eu comecei a esse ano, eu ainda vivia aí nessa vida de loucura. Inclusive eu incentivei ela a participar dessa loucura, né, comigo, de alcoolismo, de todo tipo de coisa errada aí que eu fazia. E eu era realmente um apóstolo das trevas, né? Antes de eu conhecer Jesus, eu era alguém que chegava para a minha própria mãe e pregava para ela contra o evangelho, dizendo que a Bíblia era mentira, que aquilo era invenção, que Jesus não ressuscitou, tudo isso era mentira. E vi os crentes como um bando de hipócritas e mentirosos, né? Além de tudo, devido a eu gostar do heavy metal, como vocês sabem, tinha realmente uma ideologia ali bem anticristã, praticamente satanista. E acredito que dentre as pessoas que eu conheço, eu provavelmente era a mais improvável para um dia estar falando de Jesus para vocês, né? Porque eu era alguém que realmente odiava o Evangelho, mas não fui eu que escolhi Jesus, meus amigos, foi Jesus que me escolheu, porque eu só quero escolher o que é errado, né? Eu, como um pecador miserável que eu só escolho errado, mas Jesus teve misericórdia de mim e Ele me deu essa oportunidade, né, de mudar. E hoje eu posso ter aqui uma família linda, uma casa, amigos, e tudo para a glória de Deus, a esposa que hoje caminha comigo, né, com Cristo. E tudo isso, irmãos, é para a glória de Deus. Eu realmente não mereço nada disso. O Valmir aí é testemunha das minhas lutas, né, dos problemas psicológicos que até hoje eu carrego devido aí à minha vida pregressa de loucura. Mas hoje, graças a Deus, após aí alguns anos de caminhada cristã, e me tratando também com psicólogo, psiquiatra, etc., hoje eu consigo ter uma vida boa e normal, né, na medida do possível, do ponto de vista que hoje eu tenho um certo equilíbrio, até mesmo para ter atividades que antigamente eu achava que eu tinha equilíbrio. Tá? Depois que eu mudei meu estilo de vida, eu vivi no passado a insanidade que eu vivia, né? Que realmente essa é uma vida de insanidade, de autodestruição, viver para todo dia beber e usar droga e acordar e aquele ciclo se repetir de maneira interminável. Já tive alguns amigos que já partiram aí, né? Já morreram devido a viver nessa vida. O Tonhão, acredito que vocês conheciam. Outros estão com sérias sequelas. O Max, não sei se vocês ouviram falar, ele está inválido. Teve um problema no cérebro, né, gravíssimo. Ele perdeu aí coordenação motora, não consegue nem falar direito. E eu fui poupado, né, irmãos? E eu creio que se eu fui poupado, então se livramento que Deus me deu, é porque Ele tem um propósito aí na minha vida. E eu agradeço muito por vocês terem me ouvido, né, nesse momento. Estou falando realmente do coração, não é querendo dar lição de moral, nem de forma alguma querer aqui ser alguém legalista que está colocando um fardo sobre
alguém aqui, não é nada disso. Eu só estou falando aqui um pouco da minha história e dizer para vocês que se hoje há alguma angústia, algum fardo que seja pesado demais de carregar, tem alguém que pode levar esse fardo por vocês que se chama Jesus Cristo. Então, eu quero agradecer novamente. Eu vou passar a palavra aqui para o Valmir fazer uma oração aqui por nós. Obrigado, queridos.